Olá, amigos internautas. Esta é mais uma edição do RDTV. Hoje vamos conversar com Carlos Negrão, que esteve à frente da seleção brasileira de Taekwondo por 14 anos e hoje coordena as categorias de base da modalidade em São Caetano do Sul. Obrigado por aceitar o convite, Carlos. Tudo bem? Tudo bom, Renan? Tudo bem, internautas que acompanham a RDTV? É um prazer estar aqui falando para todos os amigos que nos acompanham pela internet. O prazer é nosso. Carlos, você acabou de escrever o livro Taekwondo Fundamental, né? Ele foi publicado há 2 meses, né? E aborda um pouco sobre o conteúdo. Eu queria que você falasse sobre como você desenvolveu o projeto, né, de escrever o livro e também o que o livro traz de novidades para o esporte no Brasil. Sim, Renan. Nas minhas viagens com a seleção brasileira pelo Brasil e também após sair da seleção, no meu trabalho como comentarista e dando entrevistas para jornais de TV, eu percebi que existia uma demanda muito grande. O Taekwondo cresceu muito rápido. Nós somos em mais de 500 mil praticantes, não tem mais um controle, essa é a última medida que foi aferida. E eu percebi que não só os professores não tinham nenhuma ferramenta para ajudá-los a criar uma metodologia de ensino, na formação de atletas, como também as pessoas que queriam saber sobre o Taekwondo, inclusive a própria imprensa, não tinham onde buscar informações e quando achavam as informações eram confusas. Então eu senti que existia demanda para um livro técnico que ensinasse a parte técnica do Taekwondo, o nome dos movimentos e também que contasse um pouco da história, da filosofia, explicasse o que é o Taekwondo para quem queira saber. Você abordou a questão da metodologia, né? Quais são os pontos principais que você traz no livro sobre esse aspecto? Bom, primeiro eu recupero questões que são fundamentais no Taekwondo, que são diferentes de outras modalidades. O Taekwondo, por ter uma origem oriental, mais especificamente coreana, ele tem uma preocupação com o todo, na cultura oriental, em especial na cultura coreana. Você não divide assim, treinamento físico e treinamento mental e treinamento educacional. É tudo uma coisa só. Nós que praticamos Taekwondo, você acredita que quando você trabalha o físico, você está ajudando o desenvolvimento mental. E quando você trabalha o desenvolvimento mental, você está também capacitando o praticante para ter um desenvolvimento físico. Então eu explico isso, essa visão integral que o Taekwondo tem do indivíduo, explico os benefícios que o Taekwondo oferece para os seus praticantes, sejam eles crianças ou adultos. Tá certo. E o que a obra traz de novidades para os esportistas brasileiros? Bom, são muitos. Em primeiro lugar, como eu já citei, você explica a filosofia, a compreensão, qual é o objetivo do Taekwondo. Eu também procurei recontar a história do Taekwondo, esclarecendo muitos fatos que não eram bem explicados. Por exemplo, o Taekwondo em muitos livros apareciam como uma arte milenar, e não é. O Taekwondo é uma arte marcial novíssima da década de 50. Além de tudo, eu procurei pegar todo o conhecimento técnico e dividir ele em módulos, de maneira que o praticante ou o professor, ele pode ir estudando aquilo de uma forma coerente, de uma forma que o que ele aprendeu hoje vai ajudá-lo no que vai vir mais na frente no livro. Perfeito. Tá, agora você, como coordenador das categorias de base daqui de São Caetano do Sul, gostaria que traçasse um panorama aí de como é a situação do esporte aqui no ABC, já que você tem uma visão mais clara sobre esse aspecto. Sem dúvida. Olha, Renan, o Taekwondo cresceu muito no Brasil, como eu já disse, são mais de 500 mil praticantes, e é claro que o ABC é talvez a região do Brasil, e não só do estado de São Paulo, onde existe um fomento muito grande, existe uma estrutura muito grande para o desenvolvimento, na minha opinião, de qualquer modalidade esportiva.
além da experiência que eu estou tendo em São Caetano, eu também já trabalhei em São Bernardo e a gente teve resultados maravilhosos. Eu me lembro que a gente montou um grupo de ensino para crianças carentes em São Bernardo, e em poucos meses a gente tinha 120 alunos treinando. Então, o ABC é uma região muito especial, onde o taekwondo pode se desenvolver muito. Agora, São Caetano, eu acredito que de todas as cidades do ABC, é provavelmente a que mais investe no esporte. Além disso, São Caetano, por ter uma população menor que os seus vizinhos, ele consegue administrar melhor esses investimentos no esporte. E o resultado que eu vejo é muito positivo. Eu acho que o ABC vai ser uma potência no taekwondo. O ABC, as cidades do ABC revelam um número muito grande de atletas, de professores de taekwondo, em especial São Caetano, que está no topo. E você acredita que para 2016 já teremos frutos disso que hoje você trabalha aqui na cidade? Sem dúvida, eu não diria do meu trabalho, mas do trabalho de vários professores e mestres que já vêm trabalhando com o taekwondo. Eu acho que existe alguns atletas do ABC especificamente com excelentes possibilidades de estarem atuando em 2016. Tá ótimo. O Carlos Negrão ficou 2 anos aí viajando pelo Brasil, certo? À procura de novos talentos, de atletas de alto rendimento para o taekwondo. Eu queria que você nos falasse sobre a maior carência que você observou aí pelo Brasil afora. Pois é, né? Uma das carências me motivou a escrever o livro, que é a carência por informação. No Brasil, de uma maneira geral, a prática esportiva ela é muito dissociada do que se faz na parte acadêmica. Por exemplo, um professor de qualquer modalidade, um treinador, ele tem muita dificuldade de ter acesso ao conhecimento, à metodologia, tudo isso. De uma maneira geral, no taekwondo mais ainda. Viajando pelo Brasil, por exemplo, Minas Gerais também é um polo fortíssimo, com um número de praticantes impressionante. Mas você encontra muitos professores que querem aprender, que têm projeto social com um número elevado de crianças, mas que não tem estrutura, não tem ajuda. Quando ele vai falar com a autoridade esportiva da cidade, o secretário de esporte, seja lá quem for, o secretário desconhece, entendeu? O que é o taekwondo, o que é, como fazer, como montar uma estrutura, tudo parece mais caro. Então eu senti que falta, basicamente, informação para os professores, e por isso livro, e um pouquinho mais de atenção das autoridades competentes. Eu acho que no Brasil, uma outra coisa, o esporte acaba ficando muito dissociado da educação. E eu acredito que para o crescimento do esporte e para a melhora da educação, essas duas coisas têm que estar atreladas. Todos os países que são potências nos esportes têm o esporte praticado com uma estrutura muito boa dentro das escolas. É o caso dos Estados Unidos, é o caso da Coreia, enfim. Okay. Em todo lugar. E o Brasil se destaca, né, no ranking sul-americano de taekwondo, né? A maior potência sul-americana do taekwondo é o Brasil. Mesmo com todos esses problemas citados, a que você atribui essa ascensão tão rápida do esporte aqui no nosso eu acho país? Que o brasileiro, isso é uma explicação mais sociológica, porque é muito difícil a gente dizer e explicar por que o brasileiro tem essa vocação tão grande para os esportes em geral, né? Para o taekwondo, para o judô, para o vôlei. Basta você estruturar uma modalidade aqui no Brasil e a coisa vai embora e o Brasil se torna potência. A gente teve isso, por exemplo, na época do Guga, com o tênis, a gente conseguiu um número expressivo de praticantes. A gente teve isso na natação, na ginástica olímpica, na época da Daiane dos Santos e, enfim, de outros atletas. Quando eles ganharam visibilidade,
O problema no Brasil é que a gente não consegue manter. A gente, como no tênis, tem um boom, teve com o Guga e depois vai caindo. Isso é um problema. Eu acho que é do brasileiro, talvez muito provavelmente da mistura de raças, esse talento, essa capacidade de adaptação a muitas modalidades esportivas. Agora, realmente nós já tivemos numa situação melhor no continente sul-americano. Hoje no taekwondo a gente tem alguns outros países como a Argentina, que agora teve um campeão olímpico, se destacando um pouco mais que o Brasil no cenário internacional. Acho que no taekwondo a gente já teve um destaque maior, principalmente na década de 90 e tal, no continente, e a gente pode retomar, principalmente a Olimpíada sendo aqui. Perfeito. Uma outra questão que eu queria levantar com você, que acompanhando os noticiários, né, nós notamos aí algumas irregularidades que foram levantadas por Marcelino Barros, né, que é ex-presidente da Confederação Brasileira, e ele relatou que há algumas inconstitucionalidades no Estatuto da Confederação. Eu queria que você falasse um pouco a respeito dessas inconstitucionalidades, bem como de superfaturamento também que foram destacados pelo Marcelino. Bom, o que eu posso dizer a esse respeito, eu conheço as pessoas envolvidas aí nesse imbróglio. O Marcelino Barros é uma pessoa seríssima, ele foi na verdade vice-presidente técnico da Confederação. No período que ele esteve à frente do departamento técnico, o taekwondo foi muito bem, é dessa época a nossa única medalha olímpica, é dessa época o destaque do Brasil aqui nos Jogos Pan-Americanos. Para você ter uma ideia da época feliz que foi para o taekwondo, que nos Jogos Pan-Americanos, a atleta que leu o juramento do atleta na abertura dos Jogos no Maracanã foi uma atleta do taekwondo, a Natália Falavina. Na abertura dos Jogos Pan-Americanos, o taekwondo teve esse destaque. Medalha de ouro, né? A primeira medalha nos Jogos Pan-Americanos foi do taekwondo, do Márcio Venceslau. A primeira medalha de ouro foi do taekwondo, do Diogo Silva. Enfim, e nesse período o Marcelino Soares era o vice-presidente técnico. Ele fez uma gestão excelente. E sei que agora ele está questionando o atual estatuto recém-montado. Acho que tem menos de um ano a Confederação Brasileira fez um novo estatuto, e ele está questionando, e me parece que tem alguns itens que ele julga serem inconstitucionais. Eu não li o estatuto, então eu não sei, mas a minha opinião é que nesse momento importante que o Brasil passa no esporte, há apenas 4 anos que nós estamos da Olimpíada e que nós temos a possibilidade de estar arrecadando patrocínios, verbas e ter um espaço que nós nunca tivemos, é importante que todos os dirigentes do taekwondo tenham sensibilidade para qualquer que seja a denúncia, sentar, conversar e esclarecer. É da democracia, é do interesse de todos os taekwondistas, é de interesse dos jornalistas, da mídia em geral, termos esses fatos, sejam quais forem, de qualquer modalidade, não do taekwondo. Eu ouço denúncia do tênis, ouço denúncia em outras modalidades que eu não posso citar aqui para não estar cometendo injustiça, até retiro aqui o que eu falei do tênis, mas se tem qualquer tipo de denúncia, vamos sentar civilizadamente, vamos esclarecer, vamos tornar público, claro e transparente. Eu acho que nesse momento que o esporte brasileiro está recebendo um volume de verbas maior do que a maior parte dos países, a verdade é essa, o esporte brasileiro hoje está recebendo mais verba do que muitas potências olímpicas, a gente precisa também prestar conta para a sociedade. Afinal de contas, o Brasil é um país que ainda temos pessoas que passam fome, que trabalham e tem uma jornada de trabalho imensa Então quem recebe dinheiro e qualquer benefício governamental ou mesmo de empresas através tem a obrigação de sentar e de esclarecer. Isso que eu espero que aconteça
para que essas dúvidas levantadas pelo Marcelino sejam devidamente explicadas ou, se houver algum erro, sejam mudadas. Tá perfeito. Para finalizar, Carlos, eu queria saber a sua opinião sobre o Anderson Silva. Ele diz aí na mídia, né, que pretende lutar taekwondo em 2016 aqui nas Olimpíadas. Caso ele consiga, caso ele participe realmente das seletivas, você acredita que isso será algo pró-taekwondo ou contra taekwondo aqui no Brasil? Já que se ele passasse, alguns atletas que treinam tanto por aí não conseguiriam representar o Brasil, né? Bom, em primeiro lugar, quando eu tive a notícia que o Anderson Silva tinha manifestado o interesse de talvez voltar a treinar taekwondo, eu achei extremamente positivo. Eu acho que isso pode assustar algumas pessoas achando que o Anderson vai tirar a vaga de um atleta ou de outro, mas não. Ele obviamente vai disputar os Jogos Olímpicos no taekwondo, ele vai ter que lutar seletivas. E o Anderson Silva já treinou taekwondo, já praticou taekwondo, e ele voltando a disputar no taekwondo, ele vai trazer para o taekwondo a atenção da mídia, é muito positivo. Acho que é muito difícil, o Anderson vai ter que treinar muito, porque o Anderson se destaca no MMA, entre outras coisas, é um atleta fortíssimo pelos chutes que ele dá, que são pouco utilizados. Mas no taekwondo, muitos atletas chutam muito bem e treinam muito. Então, em primeiro lugar, eu espero que o Anderson Silva venha para o taekwondo, tente a vaga. Agora, eu recomendo para o Anderson, em primeiro lugar, comprar o meu livro Taekwondo Fundamental, estudar bastante. Aliás, eu vou mandar um livro para o Anderson Silva, ele vai precisar. E seja bem-vindo. Nós estamos de braços abertos ali para te receber de volta, né, o taekwondo que você já praticou, e eu acho que é extremamente positivo. Qualquer novo atleta que venha para o taekwondo, em especial o Anderson Silva, que eu acho que é um exemplo de caráter, de comportamento, de educação. Ele quebrou o estigma que um lutador, um grande lutador tem que ser mal educado, tem que ser... Não, ele é um exemplo e cabe muito bem dentro da filosofia do taekwondo tudo que ele faz. Perfeito. Agradeço novamente pela sua presença, parabéns pelo livro, foi um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da RDTV. E você, amigo internauta, que quiser acessar outras informações e acompanhar outros noticiários, basta acessar reporterdiario.com.br. Um abraço.